Começando a nossa aula, gravando o sistema. Eu vou mandar para vocês aqui então já o material pelo chat, tá? E depois eu só atualizo ali no portal de vocês, né? Downloads. Então, a aula 1 vocês já têm, né? Acho que sim. Tá, vou mandar novamente. Tá vendo? Tá indo aí, aula 1. Daí abra ela também, porque nós vamos fazer uma breve revisão da aula que a gente viu da aula passada. E daí tem a aula 2 também. Carregou. Foi. Veja aí no teu chat. Aula 1 e aula 2. Tá indo a aula 2. Maravilha. A aula de ontem à noite, empreendedorismo, foi muito legal. E os alunos participaram e muitos insights legais estão ocorrendo. A aula de hoje tem bastante exercício. Então, a aula tem uma parte que nós vamos colocando o conceito e logo em seguida aí eu dou um intervalo para vocês desenvolverem. Só um minutinho, deixa eu dar uma tossida. Eu vou buscar uma água ali, pessoal, para a garganta começar a funcionar. Enquanto isso, abre a aula 2 ali e vai dando uma olhada. Eu vou dar um pause aqui no meu... Voltei, galera. Minha garganta travou. Escutando bem? Maravilha. Pessoal, começando com a aula 1. Consegue ver? Eu já compartilhei ou não? Espera aí. Deixa eu compartilhar com você. E o café, quem que vai providenciar hoje? Podia ter um café dinâmico, né? Ih, sumiu meus controles aqui. Espera aí, deixa eu achar. A aula 1 é Correntes Teóricas do Empreendedorismo? Aham. Aula 1, sim. É, correntes teóricas do empreendedorismo. Ok, então. Mas eu não estou compartilhando a tela com vocês, né? Não. Ah, agora apareceu. Deixa eu... Aula 1, correntes teóricas do empreendedorismo. Agora tá beleza. Agora dá para ver a tela, né, comigo. Dá. Tá, deixa eu ir lá na primeira, só para vocês entenderem o que a gente fez na aula passada, né? A gente falou da importância do PIB, a importância das micro e pequenas empresas, como que elas estão nos contribuindo no dia a dia.
E assim, o grande objetivo brasileiro hoje de empreender, justamente é pela necessidade. A a maior parte das pesquisas, elas não mostram que o Brasil, ele empreende porque as pessoas são extremamente criativas, no sentido de que, sempre estão montando empresas, sempre estão montando alguma coisa, é muito diferente, sabe. Deixa eu abrir a janela aqui. As pessoas estão empreendendo porque elas ganham mais, elas têm mais autonomia, elas têm mais liberdade e vão ganhar mais dinheiro sendo empreendedores, microempreendedores, do que trabalhando com funcionários, né? Então é uma necessidade. Outra coisa, foi mandado embora, vai trabalhar também com empreendedorismo. Isso a gente falou aula passada. Nós definimos, né, como um fenômeno de geração do negócio que sempre vai ter um propósito de você ter um produto ou um serviço, seja fabricar ou intermediar, algo a ponto de você ganhar dinheiro com isso, né? Ter uma lucratividade, criar uma empresa e poder contribuir né, com a sociedade em si. Dentro da definição, né, o propósito de transformar uma ideia e oportunidade em algo tangível. Tanto que desse slide vem a questão, né, que a gente perguntou por que que algumas pessoas enxergam uma oportunidade e outras não. E o que eu acho a história legal que eu conto é da fábrica de sapatos. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Então, eles mandam, né, 2 vendedores para expandir negócios em um país. E aí um vai para a área sul, outro vai para a área norte, eles se dividem. O primeiro liga, que está lá no sul, e diz bem triste: "Olha, pessoal, não adianta vir aqui vender sapato, porque a população aqui, a maioria anda de chinelo ou descalça". O outro, no mesmo momento, foi lá para a área norte, viu a mesma coisa, todo mundo descalço, de chinelo, e falou: "Pessoal, tragam a fábrica correndo, porque aqui ninguém usa sapato. Nós vamos vender para todo mundo". Ou seja, é aquilo que você está enxergando. O que está acontecendo hoje? Hoje nós temos uma situação extremamente triste, mas também, ao mesmo tempo, né, porque tem mortes, tem isolamento social, empresas fechando, não podendo pagar suas despesas, mas por outro lado, existem oportunidades. E assim, em todas as questões, quando eu pergunto se está observando oportunidades, sim. Que oportunidades que você consegue enxergar hoje em dia que estão ocorrendo agora com você, que estão ocorrendo, nesse nosso momento? O que você conseguiu ver de oportunidade? Que está ocorrendo? Empresas que estão surgindo do nada. Eu acho que empresas que trabalham com a internet, com Perfeito. entregas, assim, eu até um conhecido meu começou uma empresa onde ele entrega verduras. Você pede Sim, pela internet pela internet por WhatsApp e ele entrega. Então, sim, perfeito. Entrega de verduras, legumes, frutas, entregas em si. Apareceu, eu estou lidando com reforma nesse momento, né, contei para vocês. Daí eu fui ver nas lojas lá, Leroy Merlin, Ballarote e Michele, todos fazendo frete grátis e teleatendimento. Daí eles aperfeiçoaram o teleatendimento. Empresas de serviços nem se fala, né? Empresas de seguro, bancos, é tudo por telefone ou por chat. Também estão elevando o patamar do atendimento online, sabe? Então, meu, a questão assim, né, de você perceber o quanto que isso está mexendo com o mercado é um empreendedorismo, né? Por exemplo, outra coisa, a pessoa vai lá e tem uma padaria, tem uma loja de congelados aqui perto de casa. Eles fecharam, né, toda a loja na frente e você vai só na rua. Você vai buscando na rua ou por produto, se a pessoa está ali, você não precisa entrar na loja. Claro, é o tipo de isolamento social. Mas uma baita de uma placa. Pessoal, não precisam vir até aqui, a gente leva até você. Então, nós estamos percebendo. Daí olha a curiosidade. Liguei para um amigo meu da imobiliária Galvão. E daí o André ela me respondeu: Pupo,
tudo vai mudar, cara. Por quê? Porque as empresas estão percebendo que elas continuam tendo a eficiência de vendas, eh, continuam vendendo, continuam atingindo a performance. Espera aí que eu vou desligar um pouquinho. Eu vou fazer um mute aqui em todo mundo, pessoal. Deixa eu ver. Acho que não precisa, né? Não, já. Beleza. Quem quiser falar, daí levanta a mão lá. Pessoal, daí o André, lá da Galvão, ele me falou, pô, as empresas estão percebendo que elas não precisam de escritórios de 1.000 metros quadrados. Não precisa que você venha todo dia para cá, para tua empresa, para o teu escritório. Obviamente, isso vai alterar o setor imobiliário. Então, veja só, para você ter um escritório no centro da cidade, ali na Marechal, perto da Osório, ali, custa uma grana, 5, 10, 15 mil reais. O último que eu vi, sabe aquele do açaí, ali no lado da Osório? Eu não sei se já foram ali, lá no campus da Osório, tem uma loja de açaí, 100 metros quadrados. E antes deles alugarem, eu encontrei o pessoal da imobiliária, eles me contaram, eles estavam tentando alugar por 15 mil reais e não achavam cliente. Devem ter fechado ali por uns 10 mil reais. Então veja, 10 mil reais. Para você chegar até no centro da cidade de carro, você vai pagar ali em média uns 200, 300 reais para você alugar aqueles estacionamentos por mês, sabe? Isso para quem vai de carro. Mas aí você já começa a pensar, geralmente a área gerencial, o pessoal vai de carro. Então você já tem um custo enorme ali de transação. Um custo enorme de transação. E aí, no caso do açaí, óbvio, é balcão, né? Você precisa. Mas e as empresas de call center? E seguradoras? E empresas que trabalham ali muito com finanças? São tudo por teleatendimento. E quando precisa de uma reunião? Quando precisa de uma reunião, você aluga um coworking, que custa lá 100 reais para você, 200 reais a hora. Mas, pessoal, 200 reais a hora, que você alugue muito tempo, não chega aos 10 mil de aluguel. Entende? E as pessoas estão também marcando reuniões em cafeterias. Cafeterias, quanto que custa para você ir ali? Vocês já foram naquela prestinaria ali no Champanhar? É super legal, ali tem um café muito top, assim, é uma cafeteria, né? Bem estilo retrô, vintage. Aí você chega lá, ao invés de ver a galera tudo tomando café, comendo, não, tá todo mundo com notebook. Tá todo mundo conversando com o notebook, com o telefone, um na frente do outro, trabalhando. Tem pessoas que não têm mais escritório, vão lá, trabalham e gastam 30, 40 reais num café, num sanduíche, mas ainda assim, gastando 30 reais, você não paga o aluguel que tem lá. Então, esse empreendedorismo, né, que nós estamos vendo, ele está nascendo, ele está ressurgindo diante da necessidade. Outra coisa, há 5 anos atrás eu uso a plataforma Zoom. Só que eu tinha que usar praticamente às escondidas, né? Eu convidava alguns alunos, pegava 10, 15 alunos, falava, pessoal, fora do horário da aula, eu vou fazer uma aula ao vivo. E aí as pessoas, legal, Pupo, joia, mas obrigado, né? Não serve. Por quê? Porque pro MEC eu não tenho como dar aula online num curso presencial. Eu não tenho como fazer chamada, entre aspas, né? Até tenho. Mas eles não têm regulamentação. É que nem o Uber, demorou meses para ter regulamentação do Uber perante os órgãos municipais. Então, agora não, agora todo mundo está usando a plataforma. Então, só para você ter uma ideia, as ações do Zoom Web Conference que eu estou usando, foram lá para cima, subiram mais de 100%, já estão. E as pessoas viram que é uma plataforma, custa 100 reais, na verdade tem uma plataforma Education que é $1.800 por ano. Então, mas $1.800 por ano, faça as contas, quase 5 reais o dólar, 10 mil reais. Pessoal, 10 mil reais dividido em 12, vai lá, dá menos de R$1.000. É caro, né, professor? Claro que é caro. Mas pense bem, R$1.000 para você ter um campus universitário e dar aula, óbvio que se for $1.800 por professor, vai ser caro. Ontem o coordenador me ligou, eles agora dentro do AVA tem o Collaborate, que é um sistema, Collaborate, que você pode usar, né, dentro da plataforma AVA ao vivo. Então as coisas estão acontecendo, estão funcionando,
é importante, né, a gente verificar, como nós conversamos aqui agora. A oportunidade surgiu. Outra coisa que surgiu, depois entra na internet aí, telemedicina. Procure um médico online. Surgiu um negócio chamado ehospital.com.br. Eu não sei se já tinha antigamente, mas tem lá psiquiatria, psicologia, né? Daí também já estava liberado o teleatendimento, e geriatria, ginecologia, atendimento. Eles tinham, assim, 3, 4 especialidades. Obstetrícia. Então, provavelmente, né, a pessoa que está grávida quer conversar, às vezes, com a médica. Não vai aferir a pressão, né, não vai fazer a temperatura e tal, mas, poxa, dá para você ver a pessoa e conversar com ela. Tô sentindo uma palpitação, né, tô com uma dor no corpo. Esse tipo de situação você consegue controlar. E então, assim, custa R$ 87 a sessão de 25 minutos. Então, você vai perceber que logo vai começar, os consultórios de medicina também vão se alterar. Psicologia já tinha se alterado, né? Só que as pessoas ainda tinham receio. Agora não, todo mundo está experimentando. Veja, então por isso que é bem observado agora. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir para todo mundo aqui. Ó, chegou mais gente aí, Flávio, tudo, né? E nós tínhamos observado que, né, assim, por um lado, uma coisa muito triste, mas por outro também existem oportunidades de negócio. Além do que, para não tornar mais triste essa situação, as pessoas têm que vender alguma coisa, né? Só fazendo, né, trazendo novamente que aconteceu com a gripe espanhola em 1918, 50 milhões de mortes, e só parou as mortes, obviamente que depois morreu muita gente, as que sobreviveram porque já tinham determinada imunidade, mas o isolamento social. Eles decretaram naquela época, em 1918, isolamento social. Aí você deve estar até me perguntando, mas o senhor já tinha isolamento social naquela época? Não tinha, né, o telefone como a gente conhece, não tinha internet, não tinha nada. Sim, para você ir de um lado ao outro, em 1918, quem é que tinha veículo? Já tinha carros naquela época. Mas era uma classe muito, sim, elevada, que tinha carros, que era um item, assim, valioso da família. A maioria andava a pé, ou de cavalo, já quem tinha mais grana, ou de carroça, carruagens, quem tinha muita grana também. Então, para você fazer alguma coisa que a gente faz em 5 minutos hoje, às vezes demorava uma semana. E não precisamos ir muito longe, né? Você sabe, meu pai e meu avô, né, sempre foram donos de indústria. Durante mais de 60 anos, em Ponta Grossa, nós tínhamos indústria. Comecei a trabalhar com eles com 12 anos, e eu sempre via, né, o meu avô já é falecido, meu pai não, meu pai é vivo. Mas eu sempre via o avô e o pai discutindo que eles não tinham, vendiam madeira e arroz. Eles não tinham contato com São Paulo fazia 2 dias, sabe? Isso era ali na região de Ponta Grossa. E aí o vô tinha que pegar o carro e ir para São Paulo para conversar com o vendedor, com o fornecedor ou com o cliente. Então, estou falando isso aí, imagina, eu nasci em 77, em 87 e 1990. Isso em 1990, pessoal. Em 89, 90, trabalhando com meu avô, eu percebia, havia situações em que às vezes você tinha problemas de telefonia, problemas de transporte, estrada que dava enchente ou derrubava barreiras, lembra disso, antigamente? Depois do pedágio melhorou já, né, muita coisa. Mas você já tinha o isolamento social em 1918, 1990, e anos 2020 a coisa começa a melhorar. Mesmo assim, a tua internet é excelente? Nem tanto. Né? Eu te contei, eu estou dentro de um flat aqui, enquanto o nosso apartamento, a gente fez a mudança, nós estamos nos mudando. Mas, graças a Deus, a internet aqui é boa. E não vejo a hora de voltar para o apartamento com uma internet de 75, né, mega lá de upload e download, aí você não vai ter tanto problema assim. Mas nós estamos voltando ao raciocínio aqui, a transformação de ideias em oportunidades. Diga lá, querem falar? O desafio é, e você, aonde que entra nessa história? Tá? Deixa eu continuar aqui para a gente poder. Eu falei também de traços, características, isso a gente falou lá passada, e a abordagem comportamental do empreendedor, tá? Que é aquela velha história. Um enxerga uma oportunidade, outro não. Limites, existem limites, né, do campo.
eu não vou empreender com tudo que eu vejo pela frente, né? Quem que seria o doido hoje de abrir uma hamburgueria aqui em Curitiba? A menos que você crie uma hamburgueria muito top, um valor bem acessível hoje, porque abriu várias hamburguerias acessíveis a 10ão o ano passado. Só que o do 10ão já mudou para 3ão. Não sei se já foram ali no Papuf, no What the Fuck, essas micro hamburguerias que já estão de 10ão, já estão para 3ão. Daí já é 13, 15. Daí você pensa, poxa, 15, daí vai no McDonald's é 7,90. Aí você volta pro McDonald's. Entende? Mas o meu desafio é essas micro hamburguerias, nesse momento da pandemia e do isolamento social, como é que elas fariam para entregar ao mesmo preço na tua casa? Em minutos. Quer que eu te conte o segredo de uma pizzaria? Como é que é o nome daquela pizzaria nova? Não é Donuts, Domino's. Sabe Domino's? Tem ali, né, no Batel. Antes deles virem para o Brasil, lá nos Estados Unidos, eles atuam dessa forma. Eles mapeiam tudo. A hora que você liga, eles já sabem, claro, por um pré-cadastro, aonde que você está falando? Na rua tal. Pá. Eu levo 11 minutos para chegar até aí. Só que em algumas cidades americanas, por serem muito longe, assim, né, a cidade muito grande, eles criaram um sistema de microvans. Então, eles ficavam com microvans andando para os lugares e já com uma pizza pré-assada, e aí eles terminavam de fazer ela no caminho. Aonde que você tá? Daí pergunta, Alessandra, onde é que você tá? Eu tô aqui no Bacaxiri. Beleza? Em 5 minutos a pizza tá aí. Ué, mas vocês não têm a loja no Batel? Nós temos, mas nós damos um jeito. Pessoal, eles já tinham microvans. Então, veja, algumas empresas têm os limites, outras renovam e criam novidades, né? Eu falei desse triedro, né? Oportunidade, equipe e modos, né? Da multidisciplinaridade, obviamente que isso aqui faz, né, sentido de como que nós estamos trabalhando. Opa, voltando aqui. Aí, uma perspectiva, né, empreendedora, já vem algumas teorias. Essas escolas nós vamos ver durante o ano inteiro, tá? Então não se preocupe. Eu fiz algumas considerações. Óbvio que alguma coisinha ou outra daqui eu posso pedir na prova, mas aí, antes da prova, eu vou apontar. Olha, pessoal, eu quero saber como que se define. Então, só a coluna de definição. Ao restante, não. E aí, nós fomos para os exercícios daquela aula, né? O exercício perguntava por que, quando e como emergem as oportunidades para a criação de produtos e serviços. De onde? A emergência, né? A proliferação dos trabalhos agora, como você mesmo me contou, elas são proliferações de entregas de internet e online, né? Desculpe, internet, online e de assim, uma dinâmica de micro entregas. Eu não posso colocar um caminhãozinho fazendo uma entrega de um produto. Então é moto, é bicicleta, é Uber Eats, sabe? São coisas que estão fazendo com que as coisas aconteçam. E tem que acontecer, né? De uma maneira ou outra. Outro item. Por que, quando e como algumas pessoas e não outras descobrem e exploram essas oportunidades? E aí vem a característica, né, das pessoas, né, quem empreende. Pessoal, vou dar a oportunidade agora de você falar enquanto toma uma água. Vamos lá. Por que, quando algumas pessoas descobrem e exploram oportunidades? Eu acho que depende do perfil de cada uma. Tem pessoas que enxergam uma oportunidade em alguma coisa que as outras não enxergam. Nem o exemplo do sapato que você deu. Eu já tinha ouvido essa história. Um olhou e falou, não tem como a gente vender aqui porque ninguém usa sapato. Quem que vai querer usar? E o outro falou, meu Deus, aqui ninguém usa sapato. A gente tem um mercado inteiro pela frente. Sim, cara, é incrível. A história, ela é muito engraçada, né? E ela é muito exemplar. Tá, mas veja bem, eu não tô vendo teu nome aqui. Deixa eu... Meu nome? Não tá aparecendo? Ué. Não tá. Só tá aparecendo quem não vem. É que se eu der um stop share... Caio, agora apareceu. Óbvio. Caio e o Lucas. O Caio e o Lucas que estão com a imagem, que aí escondeu o nome.
Caio, tem uma pergunta para você. Eu também enxergo oportunidades, mas isso não faz com que eu, às vezes, empreenda. Por quê? Talvez porque você não conheça muito bem Não, esse não conheço o setor, oportunidade. Deixa eu pensar em que mais. não tô afim de fazer nada, tô Não quero tranquilo na empresa que eu ver lá, tô, né? a oportunidade, mas acho que não faz muito sentido. Você não É, conhece, não faz sim, sentido vamos pensar em outra coisa. Talvez Ou pode ter alguma barreira de entrada também. uma barreira comercial, regional, isso, um player que já seja muito grande dentro sim. desse Dinheiro faz a diferença? faz Com bastante. certeza. Faz. Às vezes eu tô endividado lá, não tenho condições de fazer com que eu coloque isso, né, em prática. Então, mas eu não tenho dinheiro para isso. A gente Até sabe quem que faz os não consegue por causa dessa. sim, e só que existe empreendedor que também não tinha dinheiro e ele não não se limitou com isso. E existe um grande elemento que chama-se correr riscos. Também tem a ver com coragem, né? E quando a gente fala de correr riscos, é incrível que a pessoa fala assim, poxa, você é corajoso, né? E tem a ver, esse sentido de ser corajoso ou não, ele é um momento, assim, que faz a diferença, né, na vida das pessoas. Porque enquanto o meu amigo está lá num bom emprego, e a grande frase é, o maior inimigo do empreendedorismo é um ótimo emprego. Se você ganha lá 10, 15, 30 mil num bom emprego, por que você vai sair e vai empreender? Vai ganhar 60, 150, 500 mil. Ah, professor, aí me animou, né? Mas nem todo mundo sai de um bom emprego de 10 mil, 15 mil e começa a ganhar 50 mil. É difícil, né? Apesar que um aluno meu do MBA, daí ele falou bem assim, ele tem acho que umas 3, 4 empresas na área de comércio exterior e tal. Daí eu falei assim, poxa, conta um pouquinho da tua história, né, de empreendedorismo e tal. Ele falou, pô, empreendedorismo é o seguinte, qualquer coisa que você monte, você está ganhando 30 mil aí no mínimo, né? Eu, pô, me conta o segredo, né? Claro, eu, eu acredito que ele venha de uma situação mais confortável, de empresas que foram dando certo, de um empreendimento que gerou outro, tipo o Elon Musk, né? O Elon Musk, depois que criou o PayPal e virou a maior plataforma de pagamentos, né, uma das maiores do mundo, ele pegou aquela grana e foi atrás, né? O Mark Zuckerberg, 2 bilhões lá, eu me lembro, uma época, o Eduardo Savarin, né, que é o sócio dele, ele pegou uma fatia da indenização, né, porque o Mark Zuckerberg tirou ele, essa fatia, tem mais 10 minutinhos, pessoal, deixa eu fazer um intervalo e os exercícios. E ele ficou com 2 bilhões de dólares. Eu falei, cara, com 2 bilhões de dólares dá para investir muito em startup. Eu vou lá ligar para o Caio, vou ligar para o Lucas, Alessandra, Flávio e para Camila, e eu vou, e o Flávio também, quem mais que tá aí? E a Agatha também, Vinícius, Aslan, Laura, pô, galera aí, né? E assim, eu vou criar coisas, eu vou fazer coisas acontecerem com essa grana. Só que é o seguinte, né? Da mesma forma que eu já tenho experiência com a bolha da internet, em 2001, 2002, as maiores empresas de internet começaram a fechar as portas, porque naquela época não tinha nada além de um computador com internet. Em 2007 que começou a mudar. Foi um novo momento de internet, que era o smartphone. Então, eu vivenciei um momento das startups, fechei 8 empresas, né, uma deu lucro, paguei todas as despesas, e agora, nos anos seguintes, obviamente que eu não voltei a trabalhar com uma nova empresa. Estou trabalhando como funcionário dentro de organizações. Então, eu estou fazendo o intraempreendedorismo. Como meus cargos, né, normalmente são cargos gerenciais, estratégicos de diretoria ou gerência, a gente tem como criar um intraempreendedorismo. No entanto, as empresas brasileiras não estão 100% preparadas para oferecer para você uma forma de intraempreendedorismo. Mais ou menos o seguinte,
eu tenho uma boa ideia. Eu vou lá e falo pro meu chefe que eu tenho essa boa ideia. O que é que eu ganho com essa boa ideia? Nem todas as empresas chegam lá assim, Pupo, você vai ter 25% de lucratividade em cima dessa tua ideia, porque nós tivermos, ou você vai se tornar sócio, vou te colocar aqui 1% das ações, você vai entrar, ou ainda, nós vamos montar um CNPJ separado e você vai ser o sócio majoritário, sabe? Poxa, aí eu me animo, eu pego essa boa ideia e falo, galera, eu tenho boa ideia. Mas eu estou tirando esse raciocínio do Google. O Google aconteceu o que a gente chama de migração de grandes cérebros. O que era a migração de grandes cérebros? Eles simplesmente, com boas ideias, pediam demissão de cargo de diretor do Google. E na esquina da Google, ali, né, em São Francisco, Califórnia e outros lugares, montavam esse super produto concorrente da própria Google. Isso no Google Calendar, no Google Planilhas, no Google Analytics, no Google Propaganda, tudo aquilo que o Google trabalha. Então, assim, ao invés de eles passarem para Google, eles pediam demissão e montavam a empresa deles. Aí você deve estar me perguntando, mas professor, a Google deve ter política de remuneração variável, com certeza. Mas não chega perto de você sair, montar a tua empresa na esquina, ligar lá, pessoal, é o seguinte, eu montei minha empresa aqui na esquina e agora eu quero vender para vocês mesmos. Por quê? Porque vai ajudar vocês. Aí quanto que você quer? 20 milhões de dólares a gente fecha o negócio. Né? Então assim, como funcionário, além de um salário lá de $1 milhão que você podia ter, com remuneração variável, e se esse produto que você incrementou, ele der certo, você ganharia muito dinheiro, chegaria a $5 milhões, tá? E se eu for ali na esquina e montar minha empresa, vai valer 20 ou mais, né? Já pensou se você monta um próximo Instagram, um próximo Facebook, né? Um próximo Twitter, entre aspas, um próximo Uber? Estou dizendo startups que tenham essa abordagem global, aí vai valer muito mais de $20 milhões. Então, contra isso, o Google não conseguiu fazer um retorno. E aí tiveram vários problemas, tá? Pessoal, 5 minutinhos para esse momento de intervalo. Depois nós vamos dar um intervalo um pouco maior, que eu quero que você termine de responder. Vocês já responderam nessas questões da aula passada, certo? Já respondeu. Ótimo. Se responderam no caderno, alguns me mandaram por e-mail. Né? Pode responder no caderno, pode responder por e-mail, não tem problema. Mas para terminar essas questões, e a gente fazer um intervalinho, por que, quando e como diferentes modos de ação, entre aspas, comportamentos, são usados para explorar oportunidades empreendedoras, tá? Então veja como que isso está funcionando e eu convido você a gente, a partir dessas 3 respostas, dar continuidade. Depois do intervalo, depois do intervalo, eu vou te convidar a gente a abrir a aula 2. Aqui. Espera aí. Temos... Aí. Aula 2, deixa eu voltar lá no início. É sobre intraempreendedorismo. Então, eu convido você, nesse intervalo, vamos fazer um intervalo de uns 15, 20 minutinhos, dá tempo de se terminar de tomar teu café. O que é o intraempreendedorismo? Essa aqui, esse slide. Tá bom? Então, o intraempreendedorismo e como que você consegue enxergar. Depois, você vai ter um tempo, daí eu vou te dar um tempo maior, nós temos esse exercício e o exercício do filme Fundador, ou Fundador, né? The Founder. Tá? Esse você daí vai ter que assistir em casa. Muitos de vocês que já fizeram, eu vou passar algumas questões. Perguntas por enquanto, galera? Então, bora lá para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. 15 minutinhos? Quer ver? Professor, Vamos a combinar aula um 2 horário. pra mim. A aula Oi? 2 não está aparecendo aqui no AVA. Não está no Aonde? AVA. Eu Não? acabei de mandar pelo chat. Eu acabei de mandar pelo chat. Veja lá. Ah, Achou? deixa eu ver. Isso. Para quem entrou agora, eu não deu tempo de atualizar. Ontem a aula foi até 11 da noite. Eu apertei o off ali, fui dormir. Né?
Mas aí eu mandei para vocês pelo chat. Achou? Achei, aham. Maravilha. Então tá bom. Daqui a pouco, ó, são 8h42, pode ser 9 horas, 9h05. 9h05. 9h05, beleza. Daí nós vamos dar uma sequência de mais 40 minutos de aula, e aí você vai ter um tempo maior hoje para fazer exercício, tá? Porque tem que assistir ou trecho do filme ou o filme inteiro. Eu recomendo que você assista o filme inteiro. Quem já assistiu o filme O Fundador inteiro? Não. Tá? Todo mundo tem Netflix? Ou Netflix ou pelo YouTube lá, mas o YouTube às vezes não aparece filme na íntegra, tá bom? Mas tem na Netflix. Tem na Netflix. Na Netflix tá na íntegra lá, né? É Fome de Poder o nome do filme. É fantástico. Eu já assisti Fome de Poder. Ah, maravilha. Então daí você já pode... Quem falou agora? Eu, Flávio. Oi, Flávio. Seja bem-vindo. Não estamos vendo você aí. Flávio, então assim, quem já assistiu, claro, vai ter um tempo maior, mas vai poder responder as atividades. Daqui a pouco eu posto lá para vocês. Um grande abraço, pessoal. Detalhe, toda essa aula está sendo gravada e eu vou colocar no Pupo Channel. Entra lá no YouTube, não sei se já entrou, no Pupo Channel. Deixa eu colocar lá. Pupo Channel. Eu ainda estou construindo ele e tal, não fiz muitas coisas, mas todas as aulas estão sendo postadas lá. Inclusive essa aula de empreendedorismo de ontem, as 3 estão lá, né? Eu acabei fazendo 3 aulas para eles ontem e reduzi o tempo de exercício, né? Mas é que eles não tiveram aula semana passada. Semana passada foi muito curta. Vocês não, vocês já tiveram, a gente já teve uma conversa, né? Então, um abraço, pessoal. Vai encerrar aqui. Daqui a pouco, 9h05 a gente volta, pessoal. Grande abraço. Até.